Deus virou homem? Por que a gente precisa de um Deus que encarna? Essa é a pergunta de Anselmo de Cantuária, quando escreve Cur Deus Homo, por que um Deus homem? E é a pergunta que até hoje nós demoramos para responder. Demoramos para explicar por que o Natal. Por que Deus nasceu. À medida que nós lemos os Evangelhos, olhamos para o Novo Testamento e até mesmo para as profecias do Antigo Testamento, o que a gente percebe é que o nascimento se justifica pela morte. O princípio teve significado, principalmente pelo seu fim. Por que Deus homem? Por que Deus nasceu? Deus nasceu porque nós precisávamos de um sacerdote. Precisávamos de alguém que a semelhança humana nos representasse diante de Deus. Deus nasceu porque nós precisávamos de um Salvador. Ele nasceu simplesmente porque nós éramos incapazes de, como parte da humanidade, nos elevarmos por nós mesmos ao Senhor. Deus nasceu porque há amor. Deus nasceu porque há misericórdia. Deus nasceu porque há graça. Quando nós lemos Hebreus capítulo 4, ao fim do capítulo, nos últimos 3 versículos, nós encontramos o autor explicando por que Deus nasceu, a partir da ideia de que nós precisávamos de alguém que nos representasse diante de Deus, de um Deus que nasce, cujo nascimento tem significado pela sua representação eterna em nosso favor. Hebreus 4, 14, 15 e 16 diz o seguinte: portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus que entrou no céu, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Deus nasceu. Deus nasceu para que Ele pudesse então subir de volta aos céus e então nos representar como sumo sacerdote. Não, como grande sumo sacerdote. Se você tem alguma afinidade com a teologia do Antigo Testamento, você deve saber o que era o ministério dos sacerdotes. Havia uma tenda onde Deus se manifestava. Num primeiro átrio, os sacerdotes, homens separados da família de Levi, para servir a Deus em representação do povo. Então eles entravam, todos os sacerdotes, no primeiro átrio e faziam sacrifícios, matavam animais, recebiam pequenos bolos de farinha em nome de Deus, para que o pecado do povo fosse de alguma forma perdoado. Mas havia um sacerdote, o sumo sacerdote, o principal dos sacerdotes. Uma vez por ano, ele passava através de um véu. Do outro lado daquele véu havia uma arca. Naquela arca havia uma urna onde eram depositados elementos comuns do judaísmo. Ali a glória de Deus se manifestava. Aquele homem ia naquele santo lugar para entregar sacrifícios por si e pelo povo. O sacerdote era uma representação dos homens para Deus. O sacerdote era aquele que representava o povo pecador e falho diante de um Deus santo e justo. Por que Deus nasceu? Porque nascendo, Ele próprio se manifesta como o nosso grande sumo sacerdote. A função de Jesus como Deus homem é de nos representar, é de estar diante de Deus para dizer: olha, aqueles ali, tá vendo aquela galera sentada ali, Teatro Versul, os que creem no meu nome são meus. Os que creem no meu nome, eu os represento. Eu venho até o Senhor para trazer o meu povo que creu na minha obra e no meu nome. Não temos simplesmente sacerdotes humanos, mas temos um sacerdote que é filho de Deus encarnado. É isso que nós vemos. Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus. Porque enquanto os outros sacerdotes entravam no Santíssimo Lugar, entregando sacrifícios pelos próprios pecados antes de sacrificar pelo povo, temos Cristo, o Filho do Deus vivo. Não mais os filhos de Arão, não mais a família de Levi, mas o próprio Deus encarnado nos representando diante do Senhor.
Temos agora um sumo sacerdote perfeito que entrou no céu. Antigamente o sumo sacerdote entrava através de um véu e encontrava uma representação de Deus. E agora temos o próprio Filho que não atravessa um pano, mas atravessa as nuvens e nos leva diante do Deus vivo como grande sumo sacerdote em nosso lugar, pelos nossos pecados. Por isso, nós guardamos com firmeza a nossa confissão. É por isso, meu irmão, que não vale a pena retroceder. É por isso que não vale a pena desistir. É por isso que todos os convites de abandonarmos a grande mensagem do Natal, para voltarmos às loucuras do mundo, para voltarmos à incredulidade, para voltarmos à descrença, para voltarmos às loucuras das idolatrias dos nossos corações, nada disso faz sentido, nada disso se justifica, uma vez que o próprio Deus nasceu para se tornar nosso grande sumo sacerdote. É isso que celebramos no Advento, é isso que celebramos no Natal. Celebramos um Deus que nasce, para que então Ele suba e diante de Deus reine por nós. O Natal é uma mensagem de guardar firme a confissão. O Natal nos lembra de nos mantermos firmes à grandeza da mensagem de um Deus que nasce e então ascende aos céus em nosso lugar. Esse sacerdote está agora do lado de Deus. Esse sumo sacerdote está nesse momento, não numa sala, não com sacrifícios de animais pelos seus pecados. O seu sumo sacerdote, o seu mediador, a sua representação está na sala do trono, está sentado à direita do próprio Deus e intercede por você, e intercede pela sua vida, para que no último dia, quando lá chegarmos e estivermos diante da grande majestade, Ele possa olhar para nós e dizer para o seu Pai: meu, esse é meu, eu nasci por Ele, eu cresci por Ele, eu fui santo por Ele, eu morri por Ele, porque Ele é meu, e agora eu sou o sumo sacerdote que representa essa humanidade. Por que Deus nasceu? Ele nasceu porque nós precisávamos de alguém que fosse justo em nosso lugar. E esse sacerdote, meus irmãos, esse grande sumo sacerdote, é poderoso como é, porque ele viveu a nossa vida. Esse sacerdote hoje está nos céus, no trono de Deus, mas ele nem sempre esteve lá. Por um curto período, ele viveu nos seus sapatos, ele pisou no seu chão, ele sofreu dos seus sofrimentos. O sumo sacerdote passou por aqui. É o que diz no verso 15: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Temos um Jesus que é empático, que se compadece, que sente junto. Ele sente junto, literalmente é isso, ele sente com você. Você já teve essa necessidade de alguém que sentisse o seu sofrimento? Está doendo tanto que você queria despejar a tua dor em alguém, para ver se alguém sente a mesma coisa? E quando você encontra um bom amigo para conversar, você abre o coração, expõe as dificuldades, mas parece que não é o bastante. Parece que ninguém sente exatamente o que você sente, que ninguém sofre o seu sofrimento junto com você. Cristo é o sumo sacerdote que não está distante, em uma sala com vestes sacerdotais. Ele é um Cristo, um sumo sacerdote que pisou no nosso chão, que viveu a nossa vida e que sente com a gente. Quando nós lemos Romanos capítulo 8, nós lemos que o Espírito Santo é aquele que geme em sofrimento junto conosco, orando a Deus em nosso favor. Temos um Deus que sofre. Temos o Criador, o grande e impassível, aquele que é rei soberano sobre tudo, que é providente, que é Senhor, e que mesmo assim escolhe viver a nossa vida e sentir conosco as nossas dores, sentir conosco as nossas dificuldades, participar conosco da nossa miséria como ser humano, como gente pobre, como gente fraca, e então permanecer firme, santo, puro em nosso lugar. É isso que lemos. Não temos um grande sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Ele foi igual a nós, foi tentado em tudo, passou pelas suas dificuldades e foi pleno, perfeito e santo. Os antigos sacerdotes precisavam entregar ofertas e sacrifícios por si mesmos, antes de louvarem o nome de Deus e entregarem sacrifícios pelo povo. O nosso sumo sacerdote, ele é o próprio sacrifício.
Foi tentado em tudo, em nada cedeu. O nosso grande sacerdote é perfeito. Deus nasceu para que tivéssemos uma representação plena e perfeita diante de Deus para sempre. E o que é que isso faz com a gente? Deus nasceu, Ele esteve aqui, Ele ascendeu aos céus, está agora com o Senhor. Isso é um convite para que nós façamos a mesma coisa, para que a gente siga a mesma estrada e acompanhe o mesmo trajeto. Quando Ele diz, sigam-me, nós o sigamos nisso. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, com confiança, não humildes, fracos, pobres, achando que Deus vai nos fulminar a qualquer momento, mas confiantes não em nós, mas plenamente na obra completa e perfeita do Deus que nasceu e que viveu pleno diante de nós, diante de Deus, diante do mundo, diante dos anjos, confiantes nele. Nós nos aproximamos do trono da graça. Deus nasceu para que nós possamos estar diante do Rei para sempre, para que quando nos aproximarmos sejamos aceitos. Deus nasceu porque esse era o caminho para chegarmos ao Senhor. Aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Deus tem um trono. Esse trono é descrito em vários momentos na Escritura como um trono de poder, como um trono de ira, como um trono de autoridade. Mas aqui o autor dos Hebreus nos lembra que esse trono é um trono de graça. É um trono de favor imerecido, é um trono de misericórdia, é um trono diante do qual, quando nos aproximamos, não nos aproximamos com o temor de Esther, com medo da morte, se o rei não estendesse o cetro, mas nos aproximamos com a confiança de um Cristo que fez tudo o que fosse necessário para que possamos então, ao nos aproximar do trono, não encontrarmos a face de ira, simplesmente o poder da justiça, mas graça e misericórdia, ajuda em tempo oportuno. Deus está ao seu favor, porque Ele nasceu. Deus nasceu em nome de nós. Deus nasceu para nos dar vida eterna. Deus nasceu para nos dar caminho para a cruz, junto com Ele, e um caminho de glória junto com Ele. Deus nasceu. E essa é uma loucura, isso é o absurdo do Natal. E é isso que celebramos, que Deus nasceu, que o eterno teve início, que o impassível chorou como um bebê, que o rico empobreceu, que o vigia dormiu, que o verbo balbuciou, que a chama alvoreceu, que o onipotente engateou, que a sabedoria aprendeu, que o fundamento tropeçou. Banharam o Redentor, criaram o Criador. Deus nasceu, o Natal nos salvou.